Minha gente querida, o progresso humano, progresso tecnológico da sociedade humana é assustador. E aquilo que era ficção quando eu era um garoto de 10 anos de idade, no mundo de Jetsons e de Flash Gordons naquela época, ou de National Kid, ou depois de, já não como garoto, já pai de filhos, mas da geração dos meus filhos, quando começaram a vir os Star Wars da vida, os Star Treks e outras coisas mais, eram os meus filhos. Tudo aquilo, com exceção das viagens interestelares e do teletransporte, tudo mais já está na palma da nossa mão. Todo dia vai virar lente de contato, vai virar celular silencioso com um eletrodo invisível aqui no ouvido, de modo que a vibração da sua corda vocal não falada, o seu pensamento faz vibrar cordas vocais num nível tão sutil, mesmo quando a gente não fala, que esse device vai captar essa sensibilidade, você vai poder conversar com alguém durante uma reunião, sem que seu chefe saiba, só pensando. Ou até ligar para o cara e dizer, eu estou aqui, um porre, ouvindo esse cara aqui mentir para mim e tal, sem abrir a boca, só aqui, pensando e vibrando aqui dentro. O que você quiser, já está pronto, é só uma questão de escala. Tem coisas que a gente vem dizendo há anos, que é só uma questão de 10, 15 anos, que estão se cumprindo antes. Hoje, a NASA e Google anunciaram fusão de esforços econômicos, financeiros, tecnológicos e de conhecimento para desenvolverem o hipercomputador quântico, um computador capaz de pensar como o cérebro e decidir, o cérebro humano, e decidir, fazer escolhas. Isso já acontece de muitas formas e de muitas maneiras. A gente não sente, não sabe, mas nós vamos sendo manipulados todos os dias já por essas máquinas, pelos aplicativos hiper sofisticados, um aplicativo de uma Amazon, por exemplo, que você entra ali, digita uma coisa e ela começa a te oferecer livros correlatos ou produtos correlatos, já é uma hiper sofisticação tecnológica que faz uma varredura na internet, de todos os seus dados, de tudo que você tem se interessado, e instantaneamente faz uma síntese de uma leitura, no mínimo, de personalidade de consumidor, e vai te propondo afinidades. E você vai achando que está escolhendo, e só está sendo comprado, induzido, levado, conduzido sem saber. Agora, isso é o comecinho de uma coisa que vai virar extraordinariamente maior. Vocês lembram que depois do dilúvio, o dilúvio tinha zerado a humanidade. Tinha sido uma tentativa de zerar a quilometragem. Por causa daquela invasão dos Benai Elohim, dos filhos de Deus, possuindo as filhas dos homens e gerando uma geração de humanos e outros de humanos híbridos e de experimentos em toda a sorte de criaturas sobre a face da terra, de modo que tradições antiquíssimas, como a do livro de Enoque, nos narram com detalhes as anomalias que foram desenvolvidas nos animais, os vampirismos, as loucuras,
os experimentos humanos desgraçados, numa época pré-genética científica, como a gente hoje a conhece, mas em pleno processo de outras expressões de ciência, que nos são hoje ainda desconhecidas, mas que alteraram o planeta inteiro, a ponto de que o livro de Gênesis, no capítulo 6, nos diz que, vendo Deus que não só a natureza humana e a criatura humana, mas todo ser vivente na face da terra tinha tido o seu caminho corrompido e pervertido, ele decidiu zerar e preservar Noé e alguns para recomeçar uma civilização humana não hibridizada, não contaminada, não desumanizada daquele modo. Mas logo depois, quando eu digo logo depois, é alguns milhares de anos depois, a Bíblia não quer ser uma cronologia exata de nada. Vem a história da Mesopotâmia, da Torre de Babel, daquele grande zigurate, que era de fato uma espécie de telescópio da antiguidade, de estudo dos astros, em perspectivas as mais diversas de interpretação. E aquilo simbolizava uma pretensão de um nível completamente narcisístico por parte do homem, a ponto que o livro de Gênesis nos diz que Deus, num plural de majestade, Elohim, falou com Elohim, Deus falou com Deus, dizendo: é mal todo o desígnio do coração do homem. É mal. E agora não haverá mais limites para tudo quanto eles queiram fazer. A longevidade humana já tinha sido reduzida por uma graça divina. Imagina esse ser humano que vivesse de maneira bem mais longeva, como longevos tinham sido os antepassados no mundo antigo, soterrado no dilúvio. Imagine, vivendo e acumulando conhecimentos e maldades, sendo bancos de dados vivos e prolongados. Então, perder aquela longevidade era graça para a salvação da espécie. Você já imaginou um Gengis Khan que vivesse 900 anos, 600? Calígula. Todo mundo tinha que ser assassinado rápido, porque entregue à própria sorte, meu Deus, esses monstros não envelheceriam jamais. E aí se diz: não haverá agora limite para tudo quanto intentam fazer. E tem sido as calamidades, desgraçada e paradoxalmente, os grandes salvadores da continuidade da espécie humana, porque de desgraça em desgraça os tiranos são dizimados e a humanidade tem fôlegos para prosseguir. A eliminação de tiranos, como diz a Escritura, é alívio para as sociedades. Do contrário, a permanência e a longevidade deles inviabilizaria a existência. Por que eu estou dizendo isso? Porque, além de que nós estamos vivendo nessa época de realidade ficcional, sendo colocada nas nossas mãos todos os dias, e quem viveu os próximos 20 anos, 25, verá coisas extraordinárias. Se tiver longevidade para viver pelo menos até os 80, o que será uma graça de Deus extraordinária. Eu não estou nesse grupo estatístico que chegará aos 80. Mas se eu chegar por uma misericórdia de Deus, eu verei coisas extraordinárias que eu já imagino. Porque estão como obviedade diante dos nossos olhos, e que acontecerão.
porque já tem a sua semente acontecida e plantada entre nós. Os mais jovenzinhos, meu Deus, os nossos filhos e netos, verão o inimaginável. Eu fico vendo os meus netinhos e olhando para frente, dizendo, meu Deus, o que esse menino verá daqui a 50 anos? Como será o mundo dele? De coisas impossíveis de nós imaginarmos como corriqueiras. Como hoje são corriqueiras as coisas que meu avô não podia nem imaginar como possíveis. E acontecendo numa velocidade extraordinária. E nós não estamos nos dando conta de que temos sido tragados por isso. Há um salmo, o Salmo 8, que eu vou ler daqui a pouquinho para nós, que nos fala que Deus deu poderes especiais a nós mesmos, aos humanos, que colocou a criação sob nossos pés, no sentido de que existe uma superioridade de percepção incomparável no bom olhar humano ou no melhor potencial do que significa ser um humano. Mas quando eu pensei nesse salmo que eu vou ler, que é o 84, eu me lembrei da primeira vez que esse salmo marcou meu coração. Há 46 anos atrás, mais ou menos. Em 1969, foi há 46 anos atrás, não foi mesmo? Os bons de matemática calculem para mim, não é? 1969, foi há 46 anos atrás. Eu tinha 14 anos de idade. Então, foi quando o Salmo entrou em mim. E eu queria mostrar para vocês o dia em que este Salmo entrou em mim. Por exemplo, o Anderson, você está com que idade, Anderson? 46. O Anderson não viu. Não, porque ele era só um nenenzinho. Agora os outros todos não tinham nem nascido. Não é? E esse salmo estava entrando em mim pela primeira vez com 14 anos de idade, segundo a ordem de Melquisedeque. Não era num púlpito, numa igreja, numa pregação. Não era nada disso. Era o Neil Armstrong, como eram os nomes deles? Collins, como era o nome dos três? Meu Deus, era quase como dizer Pelé, Tostão e Jairzinho, antigamente. Então, enfim, mas no Google vocês vão achar rapidinho. Quando eles puseram o pé na Lua, e eu estava na casa do reverendo Antônio Elias, vendo ao vivo. Já era um feito extraordinário, vocês podem imaginar uma transmissão da Lua para a Terra. Em preto e branco. Mas a vida era em colorido, eu garanto a vocês. E eu estava na sala da casa do reverendo Antônio Elias com os filhos dele e a dona Maria José, a esposa dele. E todos quietos, no silêncio enorme, vendo essas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Atrás, mostra aqui para frente. Isso, baixa o som só um pouquinho. Eram essas as imagens. E eu eletrizado. Por que o Salmo 84 entrou em mim, olhando essas imagens que vão prosseguir até ao pouso, as conversas, aquela fala do Armstrong, que foi um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, essas coisas todas. Não tem, no entanto, a leitura do Salmo 8 que eles fizeram lá. Foi o Neil Armstrong
o Michael Collins e o Edwin Aldrin, que foram lá. Então, e o Armstrong, se eu não estou enganado, leu o Salmo 8, lá em cima. E eu não acreditei que eu estava ouvindo um salmo lido da Lua, com 14 anos de idade. Falei, meu Deus, eu sou da geração do Flash Gordon. Eu estou ouvindo um salmo lido da Lua para a Terra. Olha só o que o salmo diz. Enquanto você veja as imagens, mas não se distraia, ouça o salmo, que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo, para fazeres emudecer o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra tu o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E eu ouvi aquilo aos 18 anos de idade, enquanto essas imagens estavam diante dos meus olhos, os homens descendo a escada para colocar o pé na lua. E o salmo dizia, porque tudo puseste sob os seus pés. E o homem botando o pé ali. Para mim, com 14 anos de idade, foi um impacto extraordinário. E hoje, enquanto eu lia uma matéria nas páginas amarelas da Veja sobre um matemático russo que foi cooptado com 21 anos de idade por Harvard, um garoto que pulava o muro da Universidade de Moscou, se não me engano, para estudar como ouvinte, porque não tinha dinheiro. Era tão bom que Harvard o levou para lá, ele alcançou o doutorado em 2 anos e não parou mais de crescer. Hoje é professor em Berkeley, com 46 anos de idade, e faz uma advertência extraordinária sobre o significado dos humanos não entenderem matemática. Porque ele disse, daqui para frente vocês vão ver que quem compreender matemática, e matemática não é difícil de compreender, os que compreendem matemática são os que estão mudando o mundo. Porque esses computadores todos, tudo que a gente tem é tudo matemática. A física depende da matemática. E é quem tem esse profundo conhecimento que governará as coisas. E ele diz, por isso eu fico tão aflito com essa avidez funcional de usar tecnologia sem entender o que está por trás disso, porque nós vamos ter problemas com a inteligência artificial dentro de pouco tempo. E ninguém fique pensando que isso é uma coisa de ficção científica, o conflito e o confronto
será inevitável o confronto humano com as inteligências artificiais. Não haverá retorno. Nem nós vamos nos conter e não fazer, porque o que a gente consegue fazer, infelizmente, a gente faz. E nós vamos fazer até que faremos aquilo que será mais do que nós e que trabalhará contra nós, como nós temos feito a vida inteira. Uma quantidade enorme de outras coisas que se voltaram contra nós. Do meio ambiente é tudo mais. Essa é só mais uma área, só que essa é inteligente. E vem contra nós. E quando eu li aquilo, que é algo acerca do que eu creio, penso e falo a respeito há tantos anos, quem me ouve sabe disso, não era nada novo para mim, era só alguém diferente dizendo a mesma coisa. Eu me lembrei desse dia, desta hora e deste salmo. E, sobretudo, do significado desse poder que Deus deu ao homem. Eu não quero falar do salmo em si no dia de hoje, mas dessa expressão, no verso 5, fizeste este que é tão pequenino, mas carrega, como eu falei domingo passado, essa qualidade extraordinária que se chama consciência, porque a coisa mais importante de qualquer universo e dos multiversos, nós vimos domingo passado, não é medida por quantificações nem grandezas, mas por qualificações e pelo nível de consciência. Esse que é um ente mínimo comparado com as coisas criadas, do ponto de vista das quantificações, foi feito, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Foi feito, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Não haverá limites. As gerações futuras de humanos verão teletransporte para lá, para cá. Esse negócio de viajar até Marte vai ser brincadeira. Antes do final da década, turismo para a Lua vai estar em alta, imensamente em alta. Vai dar um status danado passar um fim de semana na Lua, um spa lunar. Vai ter gente tirando a maior onda, contando essas histórias e tudo mais. E não haverá limites, o que vocês queiram. Quem viver, verá. Mas até onde vai esse poder do homem? Ora, esse poder é ilimitado para o lado de fora. E é só para o lado de fora que esse poder é ilimitado. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Para fora. Para fora. Alcançar a lua é bobagem. Desenvolver daqui a pouco aparatos a partir de princípios de natureza da física quântica que nos façam fazer viagens para além do que a gente possa imaginar como velocidade e transposição, ou viajar nos enlaces quânticos, ou o que você queira, tudo isso vai acontecer um dia. E não será um dia longe de nós. Porque essas são obras das mãos de Deus. Nós que fomos dotados de consciência e dessa inteligência curiosa para penetrar na natureza dos fenômenos, com a agudeza do espírito, não encontraremos limites em nada que intentarmos fazer. Mas é para fora só. É para fora só. Porque esse mesmo cara
que se associa para fazer um computador quântico com a NASA, engenheiro maior da Google, só Deus sabe se em casa ele não corre como um tarado, com a faca na mão, atrás da mulher dele à noite. A gente não sabe. Meu Deus! Você vê cada barbaridade dita no particular por Einstein, em relação à afetividade, relacionalidade. E o cara fazia viagens para onde a imaginação mediana não poderia jamais nem sonhar no sonho do tal sonho. Mas para dentro é diferente. Para fora, não há limites para as nossas competências. Nossa genialidade pode propor e resolver e desenvolver o impensável para o lado de fora. O grande desafio é dentro. Por isso é muito fácil ganhar no mundo inteiro. O difícil é não perder a alma. Mas crescer para fora, em compreensão e inteligência, em técnicas, em funcionalidades tecnológicas, em aprendizados, em competências, em realizações, em coaching. Meu Deus, a gente consegue fazer o diabo, o impensável. Mas e para dentro? Você vê o rei do para dentro no Ocidente. Quem é o rei do para dentro no Ocidente da Terra? O equivalente ao que Einstein foi para fora é Freud. Freud é um Einstein do para dentro. Agora, vocês vejam como o para fora é gloriosamente mais realizável do que o para dentro. Porque o Einstein para fora é extraordinário, para dentro nem um pouco. E o Freud para fora é extraordinário nas análises que ele faz do para dentro no papel. Mas na hora de viver ele mesmo, o para dentro dele, conquistar-se e dominar-se e ser capitão dele mesmo, aí era diferente. Era capaz de desmaiar de angústia invejosa pelas conquistas de Carl Jung. Era capaz de fazer xixi na calça por um nervosismo pela conquista do mesmo Jung. Era capaz de propor sabotagens a colegas que não pensassem como ele, enquanto se dedicava à causa de entender o para dentro. Para dentro é outra coisa. Como diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, ela pega o Salmo 8, já viram aí em Hebreus, no capítulo 2? Como se pega o Salmo 8 e diz, olha, essa conquista para o lado de fora é possível, mas o problema não é para fora, o problema é a conquista para dentro. E para dentro, só houve um homem que a realizou, que é esse chamado aqui de filho de Adão, literalmente, filho do homem, Ben Adam, filho do homem, está literalmente dito. Em quem é esse? Quem são os humanos, ou quem é o homem fraco que tu visites? E o filho de Adão,
para que tu a ele te manifeste. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Para o lado de fora, todos os filhos de Adão são capazes de proezas indizíveis. Mas o grande mundo, o grande universo de conquistas é exatamente para o lado de dentro. Aonde nós todos continuamos Fred Flintstones. Não tem Jetsons. Você vai, visite o Google, saia com o pessoal para happy hour, você vai ver o que rola para dentro. A mesma coisa na NASA. Você não queira saber o que rola para dentro. A mesma coisa em qualquer laboratório de ciência, no acelerador de partículas, o que tem de espírito homicida, com vontade de destruir o outro. Do lado de fora, detectamos o bóson de Higgs. Do lado de dentro, ninguém se enxerga, ninguém vê o próprio coração. Ninguém. Por isso, Hebreus, no capítulo 2, nos diz que, assim como o Salmo 8 nos mostra que Deus colocou poder nas mãos do homem, o único capaz de realizar o poder absoluto dado ao homem é aquele que o conquistou para dentro. Vou ler para você o Salmo, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Você preste atenção, compreenda, por favor, do verso 5 em diante, que se diz: pois não foi a anjos que ele, Deus, sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, o mundo que vem. Antes, alguém, em certo lugar, foi Davi, no Salmo 8, deu pleno testemunho, dizendo, prestem atenção, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, aqui em Hebreus, lá no Salmo 8, é menor do que Deus. Mesmo em português, no hebraico, onde você queira. E de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés do homem. É aquilo que você lê na porta da Disney. Infelizmente está na porta da Disney. Se estivesse na porta do Louvre, ia ter um outro charme. Ou se estivesse na porta de um grande museu do mundo, ia ter outra grandeza. Infelizmente é na porta da Disney, mas é verdade. E a verdade tem que ser admitida mesmo na porta da Disney. If you can dream it, you can do it. Foi o que o Walt Disney disse, é verdade. É tudo aquilo acerca do que o homem consegue sonhar e imaginar, ele tem capacidade de fazer. Quando eu vejo uma obra de ficção, eu sei que eu estou apenas vendo uma realidade futura, porque o ato de pensar já carrega em si o poder de realizar. Pode não ser agora, mas na acumulação dos saberes, aquilo que hoje é um sonho, tornar-se-á um fato. É só uma questão de gerações. Sempre foi assim. Sempre será assim. E olhe só o que diz a Escritura, sem nenhum medo de falar do poder que Deus deu ao homem. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Está falando do homem do Salmo 8. E olha como prossegue.
Ora, desde que lhe sujeitou ao homem, ao filho do homem, aqui, quando se diz que é o homem que dele te lembres, no Salmo 8, a palavra hebraica usada que é a fraqueza do homem para que dela te lembres. Está se referindo aos humanos mesmo, que receberam este poder. E prossegue dizendo, ora, desde que aos humanos sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Todas as coisas foram sujeitas aos pés dos humanos. Ora, desde que Deus lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ao homem, à humanidade. Não se está falando de Jesus ainda, agora é que começa. Vemos, todavia, aquele, o Filho do Homem, aquele em quem todas as coisas para dentro e para fora encontraram seu domínio, seu controle, porque ele é aquele que, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Foi o único. Todos os outros, subsistindo na forma de humanos, julgaram como usurpação tornarem-se como deuses. Então, tudo que você lê até aqui é acerca do poder do homem. Agora não vemos ainda todas as coisas ao homem sujeitas. Não vemos. Vemos muitas, mas não todas. Mas nós já podemos ver o que em Deus está feito para o homem, naquilo que aquele, que aqui é tratado como aquele, que é o homem dos homens, é o Filho do homem, é Jesus, conquistou e manifestou. Ouça a leitura. Vemos, todavia, Jesus, que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, sim, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que ele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos seres humanos à glória, aperfeiçoasse por meio da cruz o autor da salvação deles. Convinha que o Pai realizasse a convergência de toda a humanidade para Jesus, porque o poder humano completa-se apenas para o lado de fora. E na mesma medida em que temos esse potencial extraordinário para realizar para o lado de fora, perdemos a capacidade de realizar qualquer conquista pessoalmente para o lado de dentro. Convinha, portanto, ao Pai pegar a humanidade e aperfeiçoá-la no único homem, em quem todas as coisas foram criadas, não como um homem, porque ele era Cristo Jesus infinitamente antes de se tornar Jesus o Cristo, mas ele é aquele em quem todas as coisas foram criadas e que se encarnou no espaço-tempo, e ele é a humanidade realizada, ele é a humanidade planificada, ele é a humanidade glorificada, ele é a humanidade vitoriosa, ele é a humanidade na qual Deus tem prazer. Porque para fora todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E como homem do lado de dentro, ele é o único que conquistou todas as coisas para dentro, a fim de que aperfeiçoasse a mim e a você por meio da sua cruz. Pois tanto aquele que santifica, como nós os que somos os santificados, todos nós
convergimos para um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Ele nos trouxe para dentro de si mesmo e nos absorveu para que nós possamos alcançar o inalcançável por nós mesmos. Somos capazes da inteligência artificial, mas não somos capazes da sabedoria que pacifica o coração, que perdoa os pecados, que acalma o ser, que sossega o espírito. Não temos sido e não somos sem ele. Mas ele não se envergonha de ser por nós, de se santificar por nós, de ser homem pleno por nós e de nos chamar de seus irmãos, dizendo: Pai, aos meus irmãos eu declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio de todos os meus irmãos. E outra vez se diz que Deus, acerca dele, se refere dizendo: eu coloquei nele toda a minha confiança. E ainda, ele mesmo diz: eis aqui eu estou, e todos os filhos que tu me deste, e que são os meus irmãos, dos quais eu não me envergonho. Visto, pois, que todo aquele que pela fé é um filho, tem participação comum de carne, sangue, de DNA, na comunhão do Pai, é intrínseca essa presença, essa participação, essa comunhão, destes também ele, igualmente, segundo o DNA do Espírito e da fé e da convicção, ele mesmo se tornou herdeiro da nossa condição e participou da nossa condição em plenitude, para que por sua morte ele conquistasse o que nós não conquistamos. Conquistamos o computador quântico, a inteligência artificial. Vamos conquistar o teletransporte daqui a um tempo, mas não conquistamos o poder da morte. Ele, todavia, fez isso para alcançar a conquista que importa conquistar. A gente viajará para passar fim de semana na Lua, e vai ter gente começando a morrer na Lua. Daqui a pouco vai ter gente sepultada na Lua. E nós vamos imortalhar a Lua e aonde quer que a gente chegue, porque nós somos carregadores de morte. Ele, todavia, conquistou o que ninguém pode conquistar, o que tecnologia nenhuma alcançará. Nossas tecnologias, no máximo, trabalham com a ideia de imortalidade ou de longevidade, a qual eles chamam de imortalidade, é só muita longevidade. Não, isso não é conquista nenhuma, é só para fora. E não conquista a morte. Mesmo que vivêssemos milênios, não teríamos conquistado a morte, porque a morte não é a cessação do corpo, a morte é um estado espiritual, de impotência espiritual. Por isso, Jesus não oferece imortalidade, ele oferece vida eterna, que é uma qualidade de consciência, de vida e de percepção. Sim, ele participou, assumiu o DNA da humanidade, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A gente identifica o bóson de Higgs, mas não dá para competir com Satanás no acelerador de partículas. E livrar-se a todos os que, pelo pavor, pelo pânico, pela fobia, pela angústia, pelo medo da morte, pela contagem regressiva da morte, ficam sujeitos à escravidão, ao medo, à carência, à dependência e ao desgoverno de si mesmos, em razão desse pânico que lhes tira o eixo,
da consciência e o poder da sobriedade. Pois ele, evidentemente, não está socorrendo a anjos, mas está socorrendo a todos aqueles que são descendentes de Abraão segundo a fé. Por isso mesmo, meus irmãos, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a mim e semelhante a você, para ser misericordioso e fiel intercessor e sacerdote nas coisas referentes a Deus, para cobrir todos os nossos pecados, todos eles, pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer, para levantar e para soerguer aqueles a quem ele chama de meus irmãos. Há tanta gente buscando conquistas para o lado de fora, só. Eu fico muito feliz quando eu vejo inteligências que amam a Deus sem medo de entender o universo, em qualquer área da percepção humana. Fico contente. Mas eu faço sempre questão de advertir que assim que eu me converti, eu ouvi o Billy Graham pregando numa das mensagens dele lá no Madison Square Garden, em Nova York, na década de 60, que àquela altura havia mais pessoas com diploma de PhD na prisão de Sing Sing, que era a mais celebrada da época, junto com Alcatraz e outras, do que em qualquer média per capita de cidade universitária americana, mostrando que os Abdu, como é o nome do rapaz, do médico, eu sempre esqueço o nome daquele rapaz, é desse que engravidava esse paciente, Abdel Masih, não sei o que, Abdel Masih, Roger, Abdel Masih, que atrás de jalecos brancos cabem todos os tarados. Eu já vi mulher dizendo, não, ele é ginecologista, ele nunca terá um tesão na mesa ali, examinando. Digo, minha filha, eu sou pastor. Quem aconselha os ginecologistas sou eu. Então, e também eu sou pastor. Por mim, eu conheço os ginecologistas tanto quanto eu conheço os pastores e qualquer outro ser humano. Tanto faz se é jaleco ou é batina. Tanto faz. Para fora você pode ser o expert. Mas o Salmo 8 que diz, olha o poder. Tem em Hebreus 2 a sua continuidade que diz, esse poder todo é só para fora. Mas não tem o poder de vencer a fobia da morte. O medo de morrer não é vencido com as novas tecnologias. E nem dá vitória sobre o diabo na tua vida. É tão interessante como a Escritura faz uma viagem que não nega o poder extraordinário da mente do homem. E diz que nem por causa disso ele é autossuficiente, ao contrário, isso é sobre as obras das mãos de Deus, mas é mais fácil encontrar alguém, como diz o livro de Provérbios, que controle uma cidade, do que exerça domínio sobre o seu próprio coração. É mais fácil encontrar alguém, como diz Tiago, no capítulo 3 da sua epístola, que domine todas as espécies humanas, mas não consiga controlar a sua própria língua.
E o poder da morte, e o medo de morrer, meu Deus. Eu vejo pessoas conquistando, numa carência desesperadora. Quanto mais conquistam, mais carentes ficam, conquistam para fora e não se realizam para dentro em nada. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Mas sem Jesus não vai. Simplificando, não é isso que a música diz? Sem Jesus não vai. Ele, todavia, fez com que em Jesus todas as coisas convergissem, para que se pudesse fazer a conquista que vale. A única conquista que vale é essa que me coloca acima do poder da morte. Não porque eu me torne imortal, mas porque eu ganhe vida eterna. Consciência dela. Fique livre desse pânico. Aí você diz, poxa, isso é papo religioso, de céu. Não, isso é papo existencial. Enquanto você não passa da morte para a vida no seu coração e vence o medo de morrer, deixa de ter pânico e fobia de morte, e enquanto você não fica relaxed em Jesus para sempre em relação à morte, você pode conquistar o que você conquistar. O seu estado de compulsão carente não vai ser alterado para o bem jamais. Quem está provando isso está me entendendo perfeitamente. Eu queria estar falando isso em Oxford. Eles iriam estar entendendo absolutamente o que eu estou dizendo. Porque a cada conquista não corresponde a elas o domínio próprio, que é fruto do Espírito de Deus em mim. E dessa consciência de que não adianta ganhar o mundo inteiro. E ganhar o mundo inteiro é fácil. Qualquer Steve Jobs consegue. O difícil é sossegar o coração para além do pavor e da fobia da morte. E ficar livre das compulsões que a contagem regressiva do medo de morrer impõe como carência e como desespero desgovernado nas escolhas apavoradas de quem se realiza para fora e se esvazia para dentro. O que eu falei, alguns de vocês, de tradição religiosa, poderiam até pensar que gostariam que isso fosse dito em algum outro lugar, mas não hoje, não aqui, não agora. Bobagem. Aqui está lotado de gente, alguns conquistando pouco ou quase nada para fora, outros mais, cada um conforme cada um. Mas praticamente todo mundo vivendo num estado de pobreza profunda para o lado de dentro. Todos nós. E hoje, quando nós comermos deste pão e bebermos deste vinho, eu queria que cada um fizesse com essa consciência do que Hebreus 2 nos ensinou. De que Jesus se tornou participante do DNA absoluto da humanidade. Tudo se tornou herdeiro de carne e sangue. Fez convergir para si. E conquistou o que é inconquistável para mim. Vencendo pelo sofrimento, atravessando o corredor das agonias, de todas as impossibilidades humanas, viveu no meio de todas as impossibilidades humanas e foi vencendo uma a uma, e a última a ser vencida foi a morte, onde ele venceu quando se entregou
não fazendo caso dela, desprezando a morte e desprezando a sua vida neste mundo, a entregou e a venceu quando ressuscitou de entre os mortos. E aí, quando ele morre, ele conquista para dentro. Quando ele ressuscita, ele conquista de dentro para fora todas as coisas. Quando ele morre, ele mergulha no invisível, nos ambientes nos quais nenhuma tecnologia humana penetra. E ressuscitou no corpo, trazendo a vitória daquilo que não nos está acessível nem aos olhos, onde ele penetrou e emudeceu os adversários. Ele que é o menino que nos nasceu, é o filho que se nos deu. Ele é o menino que suscita força e que emudece o inimigo e o vingador nos mistérios da fraqueza, mergulha nos intestinos da morte. E como diz Paulo, e quando ele levanta dos mortos, ele leva cativo o cativeiro e concede dons, poder, graça, possibilidades gratuitas aos homens. E ele se tornou participante da minha impossibilidade para me ser hoje aquele que não se envergonha de me chamar de seu irmão e de compartilhar comigo a sua natureza, a sua paz, a sua conquista, a sua garantia de que eu não alcancei, mas já está alcançado por mim. E eu ainda não vi, mas já sei que nele verei todas as coisas. Eu quero ter participação em Cristo. Você quer? Você quer ser herdeiro? Ele foi herdeiro do DNA da minha miséria para que eu seja herdeiro do DNA da sua glória. E hoje, quando você partir o pão e beber do cálice, diga: Jesus, eu recebo em mim o poder dessas conquistas que eu de mim mesmo não tenho. Sou filho de uma geração que aprendeu a conquistar tudo para fora, mas que não tem nenhum poder de conquista para o lado de dentro. Eu quero que o poder da morte seja vencido em mim. Já foi vencido na tua ressurreição. E em mim já está vencido porque eu não tenho mais medo dela. Tragada foi a morte pela vitória. Aquele que passa a existir nesse mundo sem essa fobia, começa a ganhar poder de conquistar o impensável, para dentro e para fora. Não vive mais como escravo do pânico, nem como carente de compulsões estabelecidas pela angústia regressiva da partida, da cessação e do morrer. Por favor, Jesus, permite que a palavra que foi trazida, que eu sei que é evangelho, que eu sei que é ensino da segurança, que eu sei que é profecia, que consola, que conforta e que edifica, que ela tenha alcançado o coração de todos aqui e alcançado o coração de milhares e milhares para além daqui. E aonde quer que ela seja ouvida, eu te imploro que ela seja entendida e que as pessoas tomem posse do que lhes foi conquistado por Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber o pão e o vinho, os queridos vão servir.
você receba enquanto nós cantamos. E quem está em casa, o pessoal que está em casa, meus amigos queridos, quem tiver um cálice, pode prepará-lo para você, para sua família toda. Pão, para que nós participemos juntos. Aí você diz, mas eu posso fazer isso? Claro que pode. Foi a religião que inventou esse negócio de profissional do encontro. Isso não existe. Isso tudo é paganismo. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes de nós mesmos, na presença do único sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, participem com liberdade. Aí você diz, mas eu não mereço. Meu querido, pela graça sois salvos. Se eu sou salvo pela graça, por que eu não como desse pão pela graça? Pelo amor de Deus, vamos parar de idiotice. Não é? Eu salvo pela graça, não vai, pensa que vai comer o pão por mérito? Então joga tudo fora. Vamos embora. Acabou. Jesus morreu em vão. Coma, quem quiser, com coração sincero, coma. De qualquer idade, em qualquer lugar. Se o seu coração se identificou e diz, Jesus, tu levaste o DNA da minha miséria e eu quero carregar o DNA da tua glória em mim. Pela fé, coma. Tome e na hora nós todos vamos comer juntos. Tá bom? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo-o partido, ele deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, isto é o meu corpo, é o meu DNA da nova aliança. Todas as vezes que comerdes este pão, façam isto, lembrando que a minha vitória é absoluta e é tudo para vocês. Comamos todos. Sei que foi pago um alto preço. Aleluia. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Coisa boa. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Beba do cálice. Ele pensava Beba do cálice. em mim. É o sangue da nova aliança. O DNA de Deus não é o vinho. Eu sei que é o sangue que não é um líquido. É consciência de que está pago, perdoado, vencido. Tomai dele todos. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Redimidos por teu sangue. Todos nós. Lutando o bom combate do Senhor. Alegria. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Bom, queridos, que o Senhor nos dê uma semana muito boa, cheia do Espírito Santo, do Evangelho, da palavra eterna de Cristo Jesus, o Senhor. Que o amor de Deus nos encha e nós tenhamos prazer em perdoar, em silenciar as brigas da idiotice, que tudo que não seja bom combate, nós não queiramos lutar, e que nos interesse mesmo prosseguir para conquistar aquilo para o que nós já fomos conquistados por Cristo Jesus. E que nós tenhamos vitória sobre tentações, pecados, conhecidos e desconhecidos por nós. Que o Senhor nos livre também das tramas dos homens e das maldades de terceiros e, sobretudo, que Ele nos salve de nós mesmos. Que Ele nos livre das nossas boas ideias, que às vezes são apenas nosso narcisismo, nossa megalomania. Que Ele nos salve dos nossos surtos, que Ele nos salve dos nossos caprichos, batizados pelo que o batizemos, e que Ele nos encha da mente de Cristo, e que nos ensine a pensar segundo o Evangelho, segundo o caminho de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.